Você sabe o que é dano existencial? Você já ouviu falar em dano existencial? Você já ouviu falar em dano moral? Você está no seu emprego, você começa a sofrer um dano moral, um assédio moral, um desrespeito à sua condição de trabalhador. Eu descobri o dano moral depois que eu saí do meu emprego. Eu descobri que existe o dano existencial depois que eu saí do meu emprego. Como é que aconteceu? Um dia eu olhei bem nos olhos da minha chefe e falei assim, eu não sei que dano você está me causando, mas você está me causando um dano de mudar meu horário todo dia, fazer eu estender meu horário, fazer eu cancelar a academia, a consulta médica, o exame médico, a viagem, qualquer coisa. Tudo era cancelado porque quando se trabalha em TV, são os fatos que norteiam a sua pauta de vida. Então se tem uma reportagem sobre transportes, fraude, que começa às 3 da manhã, você tem que estar às 3 da manhã. E se muda para tarde, você vai para tarde. Então, quando você é impedido, aprenda essa, hein? Tá na legislação trabalhista, eu descobri numa reportagem de jornal. Quando você é impedido de jogar futebol com seus amigos, fazer um churrasco com seus amigos, ir na igreja com a sua família, porque o seu chefe decidiu estender esse horário, ele começa a te causar um dano existencial, passível de indenização. Eu não entrei com ação por dano existencial depois que eu saí da TV, porque já tinha passado muito tempo. Mas eu entrei com uma ação por uma coisa chamada intervalo. Olha só que interessante. Estava eu lá, trabalhava 7 horas corridas, né? Pela regra, o jornalista tem um contrato de 5 horas apenas e mais 2 horas extras contratuais. Quer dizer, você trabalha 7 horas corridas e vai embora almoçar e tal. O próprio Ministério do Trabalho começou a punir as emissoras de TV por não darem 1 hora de intervalo. E as emissoras de TV se apropriaram disso e começaram a criar fraudes. A emissora onde eu trabalhava transformou isso numa vantagem para ela. O que ela fazia? Eu entrava às 7 horas da manhã e a produção, por pura incompetência, não tinha pauta, não tinha conseguido marcar uma entrevista. E aí, 7h15, ela falava assim, faça 1 hora de intervalo enquanto eu tento contactar a pessoa que vai dar entrevista. Então estava eu, com 15 minutos de jornada, tendo que fazer intervalo. Consequentemente, se eu trabalho 7 horas corridas, eu ia sair, entrando às 7 da manhã, eu ia sair às 2 da tarde, dava para almoçar, tudo bem, 2h30. Mas aí eu saía às 3 e sem direito ao almoço, porque aí, naquela hora do almoço, eu já tinha tomado todo o tempo fazendo intervalo. E aquilo foi se tornando uma coisa tão abusiva que eu comecei a sair do trabalho às 5 da tarde. E aí a empresa criou o banco de intervalo. Você já viu isso? O que é o banco de intervalo? Eu ficava, quando eles precisavam não dar o intervalo, eles não davam intervalo. Então eu ficava sem intervalo. Aí de repente eles me davam uma folga, porque eu tinha ficado 7 dias sem intervalo. Era tanto abuso, né? E eu fazendo kitnet. E aquele negócio de trabalhar, eles criavam vários sistemas de não pagar hora extra e a coisa foi indo. Mas a jornada de vida continua e eu tinha uma área de cobertura de 50 cidades no sudeste do estado, mais de 50. E numa dessas cidades, eu tinha uma fonte muito especial. A pessoa, quando eu chegava, ela me dava todas as notícias, uma jornalista também. E ela me dava a localização, tudo que estava acontecendo naquela cidade quando eu tinha que fazer uma reportagem lá. E ela foi ganhando minha confiança, eu fui confiando muito nela, fui vendo que ela era muito séria. E na verdade eu fui meio que me encantando por ela, porque era uma moça, uma mulher muito bonita e muito séria. E ela não dava mole pra mim. Isso era incômodo. Eu chegava todo cheio de chaveco carioca e ela não estava, conectando comigo. Mas eu insistia, né? E um belo dia ela deu brecha, fui chegando, fui cercando. Mas o que acontece desde esse tempo, que eu tinha uma fonte numa cidade, para o que eu tenho hoje, eu tenho uma verdadeira leoa do meu lado, um dragão de força, sabe? Uma pessoa que entrou para o mundo das kitnets sendo a pessoa mais seletista que você pode imaginar, mais caxias do CLT que você pode imaginar, que é a Patrícia. Patrícia, minha esposa. E aí a gente foi, né? Ela foi me conhecendo, quando eu conheci, mais de 20 anos já, né? E ela conhecia o jornalista que chegava de terno e gravata na cidade dela, e pai ao vivo e fazendo as coisas, mas nada do cara que estava por trás ali correndo com pedreiro, correndo com essas coisas, né, Patrícia? Como é que foi a sua entrada na minha vida
pela sua visão. Então vamos lá. A minha entrada na vida do César, ela foi realmente como contato. A gente trabalhava na mesma... nós dois éramos jornalistas. Ele jornalista de TV, na época eu era jornalista de jornal impresso, né? E eu morava numa cidade, ele morava em outra, enfim, a gente se encontrava às vezes para falar de trabalho. E a gente se conheceu e depois que a gente se conheceu, eu fui embora. Fui trabalhar no Centro-Oeste. Eu trabalhei em Cuiabá, Campo Grande, Dourados, Corumbá, todo esse lado aí, durante uns 4 anos. E eu vinha ver minha família a cada 4 meses, basicamente. Até porque jornalista no interior do Centro-Oeste não ganha muito bem. Então não dava dinheiro para ficar vindo de passar. Tinha que vir de avião, era longe para raio da minha casa. Eu tinha que vir de avião. Aí eu não vinha sempre, eu vinha a cada 4 meses. E é interessante que numa dessas minhas visitas para minha família, eu estudei na cidade que César trabalhava, fazia faculdade na cidade que César trabalhava. Então eu vinha ver amigos de faculdade e aí eu ligava para ele às vezes, falava, olha, tô aqui, vamos tomar um café. E eu lembro... E numa dessas vezes que eu vim tomar um café com ele, eu tava morando, acho que nem tava morando em Campo Grande, ainda morava em Corumbá nessa época. Eu fui tomar um café com ele no shopping, rapidamente, que eu lembro que eu tinha marcado com uns amigos da faculdade no shopping, numa cafeteria, e ele foi lá e ele me mostrou o projeto das kitnets. Ele falou assim, olha que legal, esse aqui é o projeto de 4 kitnets que eu vou começar a fazer, vai ser assim, 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 nananana. Beleza, tomamos café, fui embora, fui ver meu pessoal lá, depois eu voltei para Corumbá, depois eu mudei para Campo Grande, aí 4 meses depois, quando eu vim visitar minha família, não é que a obra já tinha começado? Então, assim, até então eu conhecia o lado do César jornalista. E a partir daí, na verdade eu já sabia, assim, mesmo como jornalista, eu já conhecia um pouco do perfil do César, dessa capacidade de execução das coisas, né? Porque às vezes ele me falava de um projeto, eu tô pensando em fazer um programa de vídeo, assim, assim, assim. Aí quando eu falava com ele, e aí? Então, estou fazendo aquele programa. Então, assim, essa capacidade de execução eu já conhecia, mas não o lado empreendedor, né? Eu conhecia o lado jornalista. E aí, quando eu voltei, realmente já estava levantado o prédio quase. E aí, lógico, tem toda a história que ele conta no canal sobre a dificuldade, né, de empreender e de começar e de levantar do zero até a kitnet ficar pronta e tudo mais. Mas foi muito bacana. Então, eu vinha de vez em quando. E aí, então, eu vinha de muito tempo, né? Cada 4 meses, a cada 6 meses. Então, eu percebia a mudança. Quando eu vinha, o prédio estava no começo. De repente, primeiro era o projeto, depois o prédio estava na metade, depois o prédio estava inteiro. Depois aí já tinha o pedreiro dormindo dentro do prédio para terminar a obra. Então, teve essa parte. Então, foi tudo muito rápido, né? E aí que eu comecei a ver esse lado empreendedor de César. Bom, e aí a gente acabou se conectando de fato e ela veio para a minha vida e os dois trabalhamos, a gente trabalhou junto, acabamos por uns amigos em comuns que eram chefes, facilitaram a gente poder trabalhar junto e tudo, né? E ela continuou, eu com 4, com 10, com 24 kitnets, tocando sozinho, com funcionário e tudo, e ela trabalhando. Até que de repente, né, eu pude sair da TV, pude convidar a Patrícia 1 ano depois, vem que dá pra gente viver disso. E ela já recusou 5 ou 6 propostas de emprego. Uma delas eu lembro, era para ganhar 7 mil reais para trabalhar 9 horas por dia. Eu falei, olha, você vai ganhar 7 mil, né? Não ela fecha avaliou. A conta, a gente foi fazer a conta, porque hoje eu trabalho em casa, eu trabalho no horário que dá. Para eu trabalhar 9 horas por dia, 9 horas por dia. Entrar uma, sair às 9, dava 8 horas. Sábado 8 horas e domingo. E pouco, com plantão e tal. Pra ser chefona. Ok, whatever. Porque... não, mas era pra ser um regime de escravidão. É o mesmo de regime de escravidão que de quem ganha um carro no trabalho. O trabalho dá um carro pra quê? Pra te prender, lógico, né? Que são, né? Eu sou uma pessoa de formação CLT total. Eu falei seletista total. Realmente, né? Quando você tem um emprego de CLT, você tem um salário legal, você tem benefícios,
Plano de saúde, você se apega, né? Quem nunca? Empresário tem que pagar 13º. E o funcionário, o funcionário ele recebe. Né? Então, isso é uma coisa assim que para tomar a decisão de sair do mercado, por exemplo, é uma decisão muito difícil. E aquela mixaria do dissídio? Ai, você tinha que optar por aceitar o dissídio ou não. Aí o dissídio era R$1.000 e poucos. Nada, era R$200. Não, o dissídio era uma mixaria. Não, porque aí eles ficavam pagando negócio retroativo e a gente feliz que veio milão a mais de salário, era 5 meses. Não, né? Pois é, eu me libertei, eu me curei muito da CLT. Sim, quando ela veio, aí eu tava com 2 pessoas, um estagiário, uma analista financeira de meio período e uma funcionária mesmo. 3 pessoas no escritório, que podia ser uma kitnet, render R$700 e hoje mas essas 3 pessoas gastando água, luz, né, internet lá para tentar fazer o que ela faz hoje 2 horas por semana. Porque você tem a administração, assim, o César não dava conta de fazer a administração também, porque ele já tinha que cuidar de obra, de planejamento. Então, acabou que a gente se entendeu muito bem, assim, quase ao acaso, né? Porque eu fui entrando aos poucos para ajudar. E eu já tinha ajudado um pouco ainda quando trabalhava na TV, mas era muito puxado, então eu não dava conta. Aí quando ele contratou um estagiário de Portugal, eu falei, fica com o estagiário de Portugal, porque eu não dou conta. E aquele... E aí, assim... O Tien, tem um vietnamita que veio também, altas histórias, né? Estagiário vietnamita eu tive, que morava no Canadá. Morava no Canadá, era complicado. Aí... Então, quando eu já não estava mais na TV, e aí eu comecei a pegar essa parte comecei a ajudar, pegar a parte financeira, que é uma coisa que eu já fiz antes, assim, alguma coisa de administração, eu tinha uma noção, comecei a cuidar, e aí depois, do financeiro saiu, aí o estagiário tornou-se desnecessário, e algum tempo depois a outra funcionária também, e hoje... Assim, toda essa parte realmente eu faço sozinha, porque criando método, estabelecendo rotina e tudo mais, a coisa foi ficando mais fácil, mais automática, a ponto de não serem necessárias mais pessoas. Né? Então a gente faz tudo sozinho. E as brigas? As brigas, elas existem. É preciso entender o seguinte, o empreendedor, ele é o sim em forma de gente. O CLT é o não em forma de gente. É verdade. É a zona de conforto. Então, eu sou uma pessoa e acho que é bacana existir isso no casal, porque senão também perde o prumo, né? Se os dois falam, vamos fazer, e ninguém faz a conta de quanto vai custar, e os dois vão e fazem, pode dar um custo muito alto e é possível que haja grandes tropeços. Não, né? Veja só, aproveitar que estourou a bomba aqui. Tinha o espaço da rouparia da pousada, tá? Tinha o espaço da rouparia. Falei, Patrícia, vamos fazer isso num apartamento. Tinha que fazer uns rasgos na parede para ligar uns canos e tirar toda a rouparia, porque a gente tinha um acervo mesmo, tinha um patrimônio de rouparia. E aí eu precisava criar um espaço para rouparia. Peguei o corredor, fui fechar o corredor. E aquilo deu R$7.200. Ela chegou para mim, César, já gastou R$7.200 de madeira e telha só para fechar o corredor para colocar as roupas de cama, televisão, cadeira, um monte de coisa. E aí eu falava, cara, mesmo que entre no especial, sabe, que a gente tenha 2.000, 3.000 para fazer, mas que entre no especial vai render para a vida inteira. E a gente teve essa briga. E tá lá alugado. A rouparia virou um apartamento. E ele rende por ano 6, 7 mil reais, né? Então só que ele vai render 6, 7 mil reais pelos próximos 100 anos. Mesmo que você use o especial, que você passe sufoco, que você pague juros, eu só vejo os próximos 10, 20 anos de retorno, né? Mas a gente passa sufoco, né? Então eu tinha uma varandinha da casa do zelador, e eu fui fazer um quarto, ela, César, já deu R$1.700. Falei, e daí? Acabou de fazer R$560, alugou a casa do zelador, o quadrado, um negócio assim, uma laje que sobrou, assim, que a gente pegou a aproveitar. Então assim, eu vejo a renda daqui 1 ano, 2 anos, ela entrando. Se eu não fizer nada, não vai entrar R$500 por mês. Não entra R$500 por mês, já é não mesmo, fica no não. Então hoje, por causa de uma rouparia e por causa de
de uma casinha do zelador, num quartinho do zelador, que eu transformei os 2 em apartamento, são R$1.000. São R$1.000, são R$12.000 por ano. Então essa é a guerra do empreendedor e ela na ponta do lápis, na planilha Excel lá. Então, por exemplo, fazer reforma, melhoria, eu tô sempre fazendo, mesmo quando não tem dinheiro. Mas... Aí entra, mas aí o não. Uma coisa é você fazer melhoria, é preciso. Pagando juros de cheque especial, eu sou contra. Não acho que vale a pena, porque os juros de cheque especial são quase que 15% ao mês, enfim. Sim, mas aí o que acontece? A pessoa vai lá na obra e aluga na obra. E conta essa história desse mês. O cara chegou e viu na obra, ainda pediu para fazer mais obra ainda. Fez a reserva, pagou a reserva. Ele fez a reserva, foi muito interessante, porque ele fez a reserva, mas ele queria um teto de gesso, que era uma coisa que o César já ia fazer mesmo. Mas eu ia adiar, né? Tipo mas assim, ia falar, como alugou, não precisa fazer. Só que o César comentou com o rapaz, eu tinha pensado em refazer esse o forro, fazer com gesso. Aí o cara, eu quero. Eu vou esperar, não vou entrar ainda. Faz o gesso, a hora que tiver pronto o gesso, você me fala. Beleza, fez a reserva. A reserva nossa é em dinheiro, Nós né? temos um termo, um combinado, que é quando a pessoa desiste, ela perde o sinal. A gente combina 50% do valor do primeiro aluguel. Se a ficha dela não for aprovada, ok, eu estorno o dinheiro total. Se ela desistir por algum motivo, ela perde o sinal. E esse rapaz, a empresa mudou ele de cidade antes dele entrar. Então ele entrou, fez a reserva, pagou o gesso e foi embora. Pagou o gesso e foi embora. Então tá ficando mais bonito ainda. Aí entrou uma empresa que já é freguesa, né? De vez em cada 6 meses eles passam por aqui. Tem apartamento? Meu, eu falei pro... Posso entrar hoje? Pode entrar hoje. Eu cheguei pro cara terminando de fazer o gesso, eu falei, velho, encerra aí essa lâmpada, ficou pendurado o fio onde ia ser um spot de LED. Falei, pendura qualquer coisa aí, porque eles estão precisando vir. E a gente leva panela, porque a gente tem teve pousada, então a gente tem um kit pousada, né? A gente vai lá e pum! Em meia hora o apartamento tem cobertor, toalha, lençol, panela, sal, pimenta, azeite, tudo pro cara. E vale a pena, né? Porque mesmo que às vezes a gente gasta, eles pediram a panela de pressão. Panela de pressão a gente não tinha, foi lá e comprou. Mas assim, eu paguei R$40 na panela de pressão. Mas os caras pagaram R$1.500 à vista para ficar um mês. Então, e sempre é isso. E sempre eles ficam mais, sempre estende um pouquinho, fica mais 15 dias, mais um mês, entendeu? Então vale a pena, são clientes que compensam, clientes que são, a gente já conhece, a equipe inclusive é a mesma, já ficou com a gente várias vezes. Então assim, vale a pena dar um mimo. A experiência de pousada nos trouxe essa flexibilidade de você alugar por um mês, cobrar por diária, botar um serviço de Airbnb. Até porque a gente já tem, né? Não é o tipo de coisa que a gente, se tivesse que gastar, comprar tudo, comprar lençol, comprar fronha, comprar travesseiro, aí lógico que não compensaria, mas a gente já tem. Então é simplesmente emprestar e depois pegar para lavar, então é tranquilo. Agora, compara com a construção da nossa casa. A gente fez uma casa e a gente se mudou para a parte de baixo da casa no dia do aniversário dela. Foi um escândalo, né? Não tinha nada no condomínio. O caminhão bateu, as mudanças quebraram o pé dos móveis. Quebrou tudo. Inferno, tudo com lama, né? Que eu tava falando, até tava conversando com o César sobre a diferença dos 2 tipos de sufoco, né? Que um sufoco é o sufoco de fazer kitnet. Então assim, nas primeiras principalmente, que tava começando do nada mesmo, né? Começando do zero. Então teve por que o pedreiro foi dormir? Porque parou a obra, porque acabou o dinheiro, começaram a roubar material de construção. Então pega o pedreiro, tem que terminar e vai afundar no cartão de crédito e paciência e vambora. E aí, por isso, o pedreiro teve que dormir na obra, dormiu 10 dias para terminar. O pedreiro que precisava também do dinheiro e tal, fez um acordo lá e fechou. Só que qual que é a diferença? É aquele sufoco, você fala, não vai dar, não vai chegar, a obra não vai acabar, eu vou morrer, essa obra não vai terminar. Só que acabou a obra, alugou a kitnet, o dinheiro começa a entrar para pagar a própria obra, né? E nós tivemos uma experiência muito ruim, que até então a gente tinha essa ilusão também, talvez na visão ainda vindo de pessoas geração CLT. A geração CLT ouviu que você tem que ter um emprego bom, você tem que fazer faculdade, você tem que de preferência prestar um concurso público, você tem que ter um emprego bom e a casa própria. Aí a gente realmente se enrolou, porque quando você constrói uma casa, você se
acaba e gasta, e é a mesma coisa, aí não vai acabar, e não vai dar, e o dinheiro não vai dar, e é tudo especial, eu vou morrer, a casa não vai ficar pronta, e quando a casa ficar pronta, ela continua dando despesa, ela continua dando gasto. Dona Patrícia. Não entra nada. Não entra dinheiro, você senta não na casa com um monte de boleto atrasado dentro da casa. A kitnet entra, começa a entrar o dinheiro, ai meu, alguém entrou 500 reais, ai graças a Deus, vou pagar o cartão, aí entrou 1.000 reais, entrou 1.500 reais, vai ajudar a pagar isso, vai ajudar a pagar aquilo. Na casa não tem essa ajuda, o desespero continua, porque você fica morando na casa e a casa não tem de onde vir o aporte. Aí só você vender a casa. E ainda assim não é fácil vender a casa. Não, e no começo você senta na boutique, né, de pisos e revestimentos, aquela coisa elegante. A mulher que nos atendia parecia ser mais rica que a gente. Então a gente escolhe uma pastilha super vitrificada de não sei das quantas, de 190. E aí no fim para a obra, aí já não acha aquela pastilha mais, aí não tem reposição. Aí põe qualquer uma lá, porque já acabou o dinheiro mesmo. E aí você quer fazer os armários embutidos e tudo, MDF, não sei o que, MDF 18, aí o cara, olha, o colorido é mais caro, é 20 mil, é 30 mil, você quer botar o melhor para sua vida, para sua casa. Kitnet não precisa. Kitnet, se você fizer um armário com tijolo embaixo da pia da cozinha, puser a tábua da obra invernizada ali, você fez. E uma cortina de chita, você esconde o botijão de gás ali, quer dizer, o botijão é pro lado de fora, mas você esconde embaixo da pia e você aluga. Se você fizer com charme, se você fizer um cimento queimado, vai parecer que a kitnet é rústica, que é do campo, você não gastou nada. Agora na sua casa, porcelanato retificado da Porto Belo, daqueles de 96, de 152, e aí não é só 10 metros, nem 20, que nem o kitnet, é 300 metros. É complicado, é complicado. Então assim, a gente sentiu na pele, né, os dois lados, né? Então a gente também já teve sonho de ter a casa própria. E hoje ficou um elefante branco que você fala assim, nossa, eu preciso vender isso aqui pra fazer kitnet. Mas assim, casa grande, é fácil vender? Não é? Mas, se eu com o dinheiro da casa, eu faço por 1 milhão, por quê? Com 1 milhão eu faço 50 kitnets, 25 mil reais. E vou morar em qual a casa que eu não alugo por 5 mil reais na sua cidade, aí você que está assistindo. Então, conhecer a Patrícia foi muito importante, porque eu dividi o fardo. E ela é extremamente metódica e organizada, porque ela já trabalhou com contabilidade, né? Fez o técnico de contabilidade para trabalhar numa fábrica de colchão. Tá, não, peraí, aí vamos falar de estratégia, né? Quando a gente fala assim, ó, a gente tem... o César tem publicado material no canal e a gente vê algumas pessoas falarem assim... olhar para esse mercado como uma coisa muito distante, né? A pessoa fala, isso é para quem tem dinheiro. Eu queria, mas eu não tenho dinheiro. Então, assim, aí entra assim, também, dizer para você que a kitnet vai se materializar na sua frente de um dia para o outro, isso não acontece. É preciso estratégia. Então, aí vou voltar lá nos meus 14 aninhos de idade, família simples, resolvi que eu queria fazer jornalismo. Acho lindo o jornalismo. Você acha que minha família tinha dinheiro, meu pai e minha mãe tinham dinheiro para pagar a faculdade? Mas nem pensar. Então aí assim, aí entra estratégia de vida, que é o que para fazer kitnet também precisa. Que é o quê? Eu falei, olha, eu vou precisar pagar, Patrícia, vou ter que pagar a minha faculdade. Beleza, aceitei isso muito rapidamente. Não vai cair do céu na minha vida. Eu vou ter que batalhar, beleza. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que trabalhar. Eu vou ter que trabalhar em quê? Eu queria ser jornalista, mas viu? Ninguém dá emprego para jornalista se a pessoa não tiver faculdade. Eu tenho que trabalhar. O que na minha cidade tem de emprego? Tem um monte de empresa. Tem um monte de indústria, tem um monte de comércio. Talvez administração. Porque a administração, a loja precisa de administração, a indústria precisa de administração, o setor de serviços precisa de administração. Aí, estratégia. Eu tracei, fui lá. Fiz um curso técnico de contabilidade, meu ensino médio foi técnico de contabilidade. Minhas amigas estavam tudo fazendo inglês, fazendo cursinho, e eu lá no curso técnico à noite, trabalhando de dia para pagar o curso à noite. Para poder ter emprego, para poder ter dinheiro, para poder fazer a minha faculdade de jornalismo.
funcionou. Funcionou. Vem andar um pouco, vamos andar um pouco. A gente tá no contraluz, a gente vai ficar mais bonito agora, porque a gente entende de televisão. Ah, como a gente ficou bonito, Patrícia. Ah, minha linda. Luz. Então é estratégia. Então, da mesma maneira, quando a gente pensa em construir um patrimônio, e aí você tem um negócio que vai te dar uma renda, não pode ter ilusão, né? De que, eu vou sentar, esperar ganhar na Mega Sena, quando eu ganhar na Mega Sena eu pego esse dinheiro e faço kitnet. Não, você tem que ir atrás. Aí que veio assim, mais uma da parceria. Ela tinha um Celta, não, um Corsa. Não, as duas parcerias financeiras, Maria. Eu vim, primeiro lá, quando foi essas kitnets o primeiro projeto de kitnet, eu estava vindo embora de Mato Grosso do Sul, que eu tinha feito a rescisão, tinha vindo embora, que meu pai estava doente, toda uma outra história, vim acompanhar, ficar com a família, né? E recebi uma graninha lá, aí emprestei a grana pra ele, tudo que entrou, peguei tudo que entrou e dei na mão dele, seja o que Deus quiser, né? Seja o que Deus quiser, no sentido assim, espero que meu pai não precise desse dinheiro, porque o que ia dar certo, eu não tinha dúvida disso, porque é muito simples, vai pagar e vai receber dinheiro, vai ter gente entrando e pagando. Quanto a isso eu nunca tive dúvida, né? Isso aí fazia muito sentido pra mim, apesar de meu lado CLT, né? Então, financeiramente, foi essa primeira. Aí eu tinha um Corsinha, aí depois meu pai acabou falecendo e tal, eu herdei o Corsinha do pai, aí eu herdei o Corsinha, do Corsinha eu já vendi o Corsinha dela, botei o dinheiro na obra, usei o especial da conta dela, que era os 10 dias sem juros no especial. Os 10 dias a gente rodou na minha conta. Eu rodava 2 contas minhas com 10 dias sem juros e mais a dela, pra fazer 30 dias sem juros. Foi, aí no terceiro dei um carro pra ela depois. Aí vendeu o carro. Não, eu te dei um outro carro. E vendeu um outro, vendeu de novo. E vendi o Meriva. Vendeu o Meriva, me deu um Corolla, vendeu o Corolla. Deu um Corolla 0 pra ela, vendi o Corolla dela também. Aí assim, as minhas rescisões, elas todas... Aí quando a minha filha nasceu, foi o período que eu mais ganhei dinheiro na vida, né? Porque eu não trabalhava, trabalhar... Você que é CLT sabe disso, a gente gasta muito dinheiro pra trabalhar. Até roupa. Eu tinha que ir super bem vestido. Você acha que a TV me dava roupa? Não, eu que comprava com meu dinheiro, tinha que ir maquiada. Você acha que eles me davam maquiagem? Não, eles não me davam, porque eu não era repórter, eu era editora, eu era sempre trabalho de bastidor. Então assim, aí você tem que pagar a escola integral, comprar sapato, aí tinha que pagar gasolina, a gente não ia junto, porque a gente tinha os horários diferentes e tal. Então é uma coisa que demanda dinheiro. Quando eu entrei em licença maternidade foi o paraíso, porque eu não tinha que trabalhar, comecei a guardar todo o salário. E aí sim, entrava o salário inteiro, né? Entrava o salário inteiro. E aí como eu tinha sido transferida de uma cidade para outra por conta do nascer, até então a gente não trabalhava na mesma cidade, tem isso, eu trabalhava em outra cidade, vinha fim de semana só para casa. E quando a minha filha nasceu, aí sim, aí eu recebi, eles fizeram a rescisão, que eu ia mudar, era outra razão social, eles fizeram a rescisão, aí entrou uma grana, guardei, aí 6 meses, eram 4 meses de licença maternidade, mais férias, aí guardei tudo pra fazer kitnet, tudo na conta kitnet. E aí depois, quando eu saí também, assim, dinheiro entrou, passou, ficou acho que umas 2 horas na minha conta. Sempre assim, por isso que eu falo, a Patrícia é prova, quando você tomar a decisão, esses dinheiros, eles existem, eles estão rodando na sua vida. Eles vão, a diferença é o foco, né? A diferença é o foco. Se a gente não tivesse focado nisso, o que eu teria feito? De um carro comprar do outro mais caro, do outro mais um outro mais caro, do outro um outro mais caro, aí segura mais caro, PVA mais caro. Quando você foca no que você quer, você não vai fazer esses desperdícios, você vai usar o dinheiro de forma correta. Então assim, a pessoa que não tem hoje o dinheiro, por exemplo, para começar o projeto de kitnet, se não começar a pesquisar a oportunidade de terreno, por exemplo, não vai adiantar o dinheiro cair na mão, porque a pessoa não vai saber se está barato, se não está, se é uma boa oportunidade, se não é. Boas oportunidades, como a gente sabe, elas passam e se você não souber, não estiver preparado para receber, fala, cara, esse é o terreno, tá barato, é um terreno bom, é tudo que eu preciso. Se você ficar, titubeou, não pesquisou, não sabe o que está fazendo, ou você vai pagar caro, mais caro do que precisa, ou você não vai perceber
perceber a oportunidade e ela vai embora. E quando você pensar em comprar o terreno, já foi. Então, assim, tudo é estratégia, então tudo é pesquisa. Então, eu não tenho R$1. A pesquisa começa hoje do mesmo jeito. Porque senão, quando tiver cair R$5.000 na sua mão, você não vai estar preparado para tomar decisão. E às vezes é só R$5.000 que você vai lá e consegue dar entrada no terreno. Então, assim, olha como mudou, coisas sobrenaturais hein? acontecem. Mas fala pra você, mas o cheque especial eu ainda tenho minhas. Sim, claro. O que eu, na verdade, tudo na minha vida é sobrenatural, porque eu não tendo dinheiro, eu fiz errado pra caramba. E até hoje estou refazendo. Então não fiz uma vez, fiz duas. E não tendo dinheiro, fiz com banco, muito dinheiro de banco. Então eu paguei juros ainda, então eu paguei 3 vezes. E ainda cheguei aonde cheguei. Até hoje, né? Então você que está assistindo com um pouco mais de planejamento, né? E agora sim que a gente sabe como é o planejamento, a gente ensina. Então é assim que a gente faz, a gente ensina. Você tem o meu método, tem o método TMM, que é o método do material de construção, dos trabalhadores. Eu tenho um método só para lidar com terreno, mão de obra e material de construção, que é como escolher o terreno, como escolher a mão de obra, como lidar com a mão de obra e como lidar com o material de construção. Tem um método para isso e um método registrado. E da mesma forma a gente fala, né? Você conseguiu o mais difícil, que é erguer o prédio está pronto, também tem que ter estratégia para administração. Porque também se você não souber fazer divulgação, se não atrair inquilino correto, muita gente fala, já até comentei isso, apareci em algum vídeo aqui do canal falando isso, as pessoas têm experiências muito difíceis com inquilino. Por quê? Porque não soube escolher. Isso aí já tem gente falando, olha, tem uma moça, Patrícia, que disse no canal do YouTube de ontem, né? Que em 2 meses que ela está assistindo o nosso conteúdo, ela já tem, né, o sistema dos boletos, né, já não está entrando os pés de chinelo mais. Já começaram a filtrar. Já não entra os curvas de rio. Falando, né, os malas nem entram. Os malas não entram, porque o problema, o inquilino ruim, ele não ficou ruim quando entrou. Ele entrou ruim e você não viu. Então a gente ensina você a identificar de longe o ruim. O ruim ele te avisa. Também nisso precisa ter método, precisa ter sistema, precisa ter disciplina, precisa. Eu dou nome para meus métodos, né? Porque eles são métodos eficazes e eles têm a minha propriedade e minha autoridade. E o método de divulgação e criação de fila é o método AFF. Esse método existe, vou falar dele mais tarde. Então a Patrícia conhece todos os métodos. Hoje a gente trabalha por metodologia. Tanto é que você vê aqui, um não interrompe o outro. Um sabe a área do outro de falar. Eu cutuco muito ela, né? Até a risada dela já foi proporcional ao fazer. Eu cutuco muito ela porque eu falo, quero fazer, eu vou fazer, né? E eu faço. Uma vez eu queria criar um Uber, porque eu queria ajudar 2 pessoas desempregadas. Em 4 dias o Uber estava funcionando, o carro, fiz carteira, fiz psicotécnico para criar um Uber. E ela, César, mas não viu, não, Patrícia, em 4 dias também eu decidi que não era mais possível trabalhar com o Uber, porque o Uber ele realmente é um bom negócio para quem usa, para quem tem, não precisa ter. Eu vi em 4 dias que não vira. Mas fui lá e fiz, montei uma empresa de Uber, pô, tem gente para rodar e tal. Falei que derrubar vodka no meu banco, não quero mais, né? Mas com o kitnet eu nunca me arrependi, nem ela se arrependeu. O que é hoje a vida de um casal proprietário de kitnets? Eu gosto da companhia dela. Eu gosto de ficar com ela o dia todo. Né? A gente tem 2 carros, mas a gente fica com um só, deixa o outro lá com o funcionário para buscar as coisas. Porque aí vamos junto. Vamos levar a filha junto. E funcionou bem, né? A gente, aí que entra a história da estratégia, você começa a perceber... Você não gosta da minha companhia? Eu gosto da sua companhia, eu adoro a sua companhia. Mas estou falando o seguinte, eu dou beijo ao vivo. Meu Deus do céu. Ao vivo é gravado, pode cortar. Mas a questão é a seguinte, é que aí é outro desperdício. Cada um para um lado com o carro, precisa mesmo? Não precisa. E a gente não parou assim, porque vamos ter que vender o carro. E dessa vez não foi, o carro tá lá bonitinho, tá o funcionário, a gente tem um ajudante geral que às vezes ele precisa para alguma coisa. E tá lá parado o outro carro. Mas a gente não, porque a gente concentrou os esforços, então tem funcionado muito bem. É verdade, essa correria de buscar as coisas não existe mais. O funcionário já tem um cartão nosso de confiança, né? E ele, olha, o pintor tá aqui pedindo um pincel e 2 rolos de fita crepe. Pô, meu, você imagina eu parar minha vida de professor, de jornalista, eu tinha que fazer isso, buscar
fita crepe, o cara emoldurar a parede para pintar. Isso assim, mas é porque a gente tá no número de 49. Lógico que quando você estiver começando, você vai fazer muito tempo isso e tá tudo bem. Isso faz parte do processo. Né? Não tem como você contratar um funcionário para fazer as coisas para você. Principalmente quem está começando. Mas assim, é importante você tá atento a desperdício, a concentrar. Vai o pedreiro pedir uma coisa, tem certeza que é só isso? O que mais que você está precisando? Sim. Então você volta na loja e assim, esqueci a cola. E lá no escritório da Patrícia tem um espeto lá, um pregão, sei lá como é que é o nome daquilo. Eu chego da rua, já trago as notas, já entrego para ela, ela já dá processamento, já identifica a unidade por unidade. De onde que veio, para que foi aquilo. Se é reparo ou se é investimento. Porque, por exemplo, você trocar um sofá que tá bom e botar um sofá melhor é um investimento, uma nova tendência. Agora mesmo eu tô trocando, por exemplo, mesa de televisão, aquela mesinha daquela televisão de tubo, né, de TV grande, né, porque não precisa mais aquela TV. Então, hoje a TV vai na parede, ela pode até ter uma mesinha embaixo, né, um suporte de TV, mas ficou obsoleto. Mas eu fico também cutucando, eu falo assim, ai, mas esse móvel ainda tá bom, ai, mas é feio, mas tá funcionando, tem que segura, espera. Então sabe. E ela encapa um monte de móvel, tem vários vídeos com ela colando papel de parede em kitnet, quase que a gente fez um programa de TV de decoração com ela. Aprendi a fazer para não gastar, para baixar custo. Né? Então tudo que a gente consegue fazer gastando menos, tem que ser gastando menos. Não tem dúvida. O nosso funcionário custa aí entre R$1.000 e R$2.000, mas também toda vez que tinha que pintar o apartamento, o tiozinho mais barato que vinha pintar era R$200, mais a tinta. Então, se você vir pintar 3 apartamentos, já morreu em 600 pau. Então você já deu 1/3 do salário, ou até metade do salário. Então compensa ter uma pessoa. E essa é uma coisa interessante, né? Como eu vou de vez em quando para a Austrália, porque tem um grande amigo lá, lá tem o gerente de negócio do prédio. Então o que o gerente faz? É coisa... Ah, ela ficou encantada lá, ó. Um gatinho! Não dá pra ver, passou já. Ela ficou encantada. Esse cara, ele administra o prédio, ele limpa a piscina, ele limpa as vidraças, ele conserta hidráulica e elétrica, ele faz os contratos de locação, faz as vendas e ganha comissão na locação e na venda. Ele é um gerente geral de tudo. E esse cara nunca vai entrar com uma ação trabalhista, porque lá é assim. Aqui não, é um funcionário para fazer um cara para pintar, um cara para elétrica, um corretor de imóveis só que pode vender, o outro só que pode alugar. Então isso é um empecilho para a sua eficiência como proprietário de kitnet, né? Então nós também já criamos essa metodologia, a gente já consegue otimizar ao máximo. A gente tem assim uma lista de 100 prestadores de serviço, a gente sabe cada um o que tem de qualidade, o que cada um sabe fazer, a gente sabe lidar com as agendas deles. Mais de um do mesmo segmento sempre, né? Então a gente sabe usar todos eles e aí sim, o funcionário já sabe fazer a limpeza, a faxina, a decoração das kitnets, né, o homestaging. E ele sabe receber as pessoas, mostrar as pessoas, ele sabe receber o contrato, mostrar o contrato, exigir o que precisa exigir, as garantias e tudo. Então a gente tem moradores que a gente já não teve contato pessoalmente, né, que já entraram no nosso sistema utilizando a mão de obra desse funcionário. Isso aí é muito legal quando você tem várias kitnets e aí sim você começa a fazer uma administração mais à distância, né? Então eu gosto de lidar com os prospectos, que são as pessoas que pedem, que entram em contato, eu gosto de fazer o marketing. Quando a pessoa vai para fechar, aí é com a Patrícia, aí sim ela vai pedir o cadastro, ela vai avaliar a ficha, vai levantar a situação daquela pessoa, se está de acordo com tudo que ela falou, né? As provas, né? E aí sim ela efetua o cadastro. Então tem todo um sistema. Eu como se fosse assim, você está no barco, ela está no barco e eu mergulho. Vou lá, pego o peixe e aí jogo para ela. Mas ela também atende os prospectos muito também. Então o celular nosso é o dia todo. Entra uma consulta aqui, uma consulta ali e a gente vai filtrando, a gente fica filtrando. E a gente também tem um sistema de filtrar sem perder tempo. Estou conversando com a pessoa na mesa de casa tomando café, já separei 3 pessoas que podem ser úteis para morar com a gente e eliminei 10, assim, entre um gole de café e outro, porque a gente tem um sistema rápido de identificação. Tudo isso a gente tem. Aproveitando, deixar aqui o seguinte, tem algumas coisas na descrição desse vídeo, acho que já dá para encerrar, depois a gente volta para falar mais. Eu tô me entortando aqui pra câmera. Você, no link aqui tem algumas coisas bem legais e um canal do Telegram, né? Que a gente tá com o Telegram e ali no Telegram eu ponho 1 ou 2 mensagens por dia e às vezes são mensagens que não vão
virar vídeo, não vão virar nada, mas são reflexões e até reflexões empreendedoras. Tá bom? Fica com a gente, vamos seguir junto. Aqui é de coração para coração, vamos viver de kitnet. Tem uma jornada para você começar. Se você já começou, você já sabe, já está sabendo tudo que a gente está falando aqui, já está sentindo. Não começou? Começa hoje! Tem que começar hoje. Agora! Começa a pesquisar hoje. A pesquisa já vai te ajudar a visualizar muito o seu projeto. E a gente está aqui para ajudar, tá bom? Vamos embora, vamos comer uma batata frita, tomar um sorvete, tomar um açaí, esse parque lindo que a gente gosta de passear e estar ao mesmo tempo conversando com as pessoas que têm sintonia com a gente, né? Que estão sintonizadas com a gente. É isso aí, quero que vocês tenham uma vida tão boa como a nossa, né, baby? É. Não quis beijar eu, mas não vou cortar não. Tem vergonha. Não vou cortar não. Bota aí, bota o vídeo. Não, aí. bota não. Valeu! Tchau!